A notícia, que começou como sussurro de corredor, ganhou corpo na última madrugada e incendiou as rodas de conversa do torcedor tricolor. Fala-se, em tom de rumor insistente, que a maior SAF do Brasil pode nascer no Morumbi, com o São Paulo abrindo caminho para um novo capítulo societário, e que uma fala de Júlio Casares teria soado como uma confirmação velada dessa possibilidade. Como torcedor, confesso que o coração disparou com a mistura de medo e curiosidade, porque uma mexida desse tamanho não é apenas sobre cifras, é sobre identidade, sobre o peso do nosso escudo e o rumo de uma história que atravessa gerações. E é justamente por isso que cada palavra, cada vírgula, cada sinal de fumaça vindo da diretoria vira gasolina para a imaginação da arquibancada, onde esperança e cautela se abraçam como se fossem velhos conhecidos. Tudo teria começado com uma sequência de encontros discretos, desses que ninguém assume oficialmente, mas que deixam rastros nos bastidores do futebol. Fala-se em grupos com fôlego financeiro internacional, interessados não apenas no potencial esportivo, mas no ecossistema completo que o São Paulo representa, do Morumbi aos projetos de base, do licenciamento a um protagonismo midiático latente. O projeto, ainda em fase embrionária segundo quem acompanha de perto, envolveria governança moderna, metas de investimento e um plano esportivo que prometia blindar o trabalho de campo. E nesse ponto, a presença de Hernan Crespo no comando técnico entra como peça estratégica desse tabuleiro. Crespo, com seu perfil de treinador que pensa o jogo como projeto, não apenas como escalação, surge como símbolo da ponte entre tradição e futuro. Sua leitura tática, aliada a uma gestão de vestiário que privilegia meritocracia e evolução constante, seria justamente o tipo de pilar que investidores buscam para reduzir a incerteza do gramado. Para nós, torcedores, isso quer dizer continuidade, amadurecimento de ideias e, quem sabe, um São Paulo mais coerente entre a ambição fora de campo e a execução dentro dele. O rumor, portanto, não fala apenas de dinheiro, fala de um modelo. A repercussão aumentou quando Júlio Casares, em uma fala pública daquelas que parecem calculadas milimetricamente, deixou no ar expressões sobre modernização estrutural, parcerias estratégicas e horizontes alinhados ao futebol global. A torcida ouviu, mastigou cada sílaba e tirou sua própria conclusão: tem algo grande se mexendo. E quando a base percebe o movimento, o clube inteiro treme de ansiedade, porque a possibilidade de uma SAF significa mexer no motor do carro com ele em alta velocidade. Não é pouca coisa, é uma revolução com o uniforme do tricolor. Os defensores do modelo batem na tecla da previsibilidade financeira, do investimento em infraestrutura, do fortalecimento da base e do poder de fogo no mercado de transferências. Dizem que o São Paulo ganharia musculatura para competir não apenas pela memória, mas pelo presente, encurtando ciclos de reconstrução e acelerando a entrega de resultados. Para quem viveu os altos e baixos recentes, a promessa de estabilidade soa como música. Mas música boa também exige arranjo fino para não desafinar no primeiro acorde. Do lado da cautela, a arquibancada levanta a mão e pergunta sobre garantias, salvaguardas e controle. O São Paulo não é um ativo qualquer, é patrimônio afetivo de milhões, e ninguém quer ver um projeto mal desenhado transformar sonho em pesadelo. A discussão sobre percentuais de controle, votos qualificados, cláusulas de proteção ao patrimônio e metas verificáveis aparece como condição inegociável. Se é para abrir a porta, que seja com contrato à prova de tempestade. Há quem diga que a confirmação de Casares foi mais uma confirmação de rumo do que de negócio fechado. Uma validação de que o clube não fecha os olhos para seu tempo e estuda a SAF como ferramenta, não como atalho mágico. Isso, para mim, como torcedor, já é grande coisa, admitir a necessidade de inovar sem trair a própria alma. E é nessa linha tênue entre vanguarda e tradição que o São Paulo precisa caminhar com passo firme. Crespo, no meio disso tudo, trabalha. Treino, análise de desempenho, ajustes na saída de bola, ensaios de pressão coordenada, bolas paradas milimétricas. Se a cidade ferve com especulações, no CT a rotina é de laboratório, e talvez esse seja o maior antídoto contra a ansiedade, ver um time evoluindo, com repertório cada vez mais robusto, enquanto as decisões macro são cozidas em fogo baixo. Futebol é projeto, mas também é domingo, e o domingo pede performance. Os bastidores sussurram sobre auditorias, due diligence, mapeamento de passivos e valoração de ativos tangíveis e intangíveis. Fala-se em cláusulas de investimento mínimo por janela, em orçamento carimbado para a base e em metas relacionadas à performance esportiva e à sustentabilidade. Parece distante do grito da arquibancada, mas no fim das contas é isso que separa o devaneio do desenho técnico. E um clube do tamanho do São Paulo precisa de desenho técnico impecável. A gente, do lado de cá, imagina o Morumbi modernizado ao extremo, com experiência de estádio de primeira linha, receitas recorrentes e um calendário de eventos que sustente o caixa além do apito final.
Imagina CTS de ponta, ciência de dados de última geração, captação internacional e um Souting que mire cirurgias, não apostas. Imagina um São Paulo de imagem global, sem perder o sotaque da nossa história. E é nesse imaginário que a SAF encontra terreno fértil. Ao mesmo tempo, o alerta soa: nenhuma transição desse calibre se faz sem escuta ativa do torcedor, sem prestação de contas e sem transparência radical. Queremos entender cada passo, cada contrapartida, cada meta e cada cenário. Queremos saber como a voz do São Paulino permanece viva nas grandes decisões, de forma institucionalizada. Queremos que a paixão seja respeitada como força, não vista como obstáculo. No campo, Crespo vem lapidando uma identidade que casa com um projeto de longo prazo: linhas compactas, triangulações agressivas pelos corredores, inteligência para alternar ritmos conforme o adversário. Esse caminho técnico, quando protegido por um pilar financeiro sólido, pode florescer com mais segurança. Não é promessa de título imediato, mas é o tipo de construção que normalmente cobra menos pedágio de improviso. E a gente sabe como o improviso custa caro no futebol brasileiro. Os números que circulam em mesas discretas impressionam, dizem quem esteve por perto. Fala-se em valuations que reconhecem a potência de marca do São Paulo em prazos capazes de equilibrar ambição e responsabilidade. Ninguém abre os valores, ninguém carimba a origem, mas a fumaça é densa demais para ser ilusão coletiva. E, convenhamos, um clube como o nosso desperta o apetite de qualquer investidor que entenda de bola e de negócio. Há também um componente político, impossível de ignorar. Mudanças desse tamanho reconfiguram forças, redesenham espaços de influência e exigem uma maturidade institucional acima da média. O São Paulo precisa demonstrar ao mercado e à sua própria torcida que sabe separar disputa de poder de projeto de futuro. É um teste de grandeza que vai além do orçamento. O torcedor, por sua vez, faz contas emocionais. Lembra de grandes noites, lembra de ídolos, lembra do Morumbi pulsando em decisões continentais e quer mais daquilo. Quer um time à altura da camisa, quer planejamento que resista a tropeços, quer processos que sobrevivam a pessoas. A SAF, para essa gente, só faz sentido se for ponte para esse São Paulo competitivo e protagonista que mora no nosso imaginário. A fala enigmática de Casares, tratada como confirmação por parte da mídia de bastidor, é o fósforo que acendeu a fogueira. Se foi confirmação de estudos avançados ou apenas de uma postura aberta ao debate, pouco importa para a ansiedade de quem ama. O que importa é que o assunto saiu da bolha técnica e ganhou a rua, e quando ganha a rua, precisa ser tratado com a seriedade que a rua exige. Sem promessas vazias, sem pressa tola, sem vaidade. Projetos de SAF bem-sucedidos lá fora mostram que o segredo está na governança, na meritocracia e na prioridade ao futebol, não ao marketing pelo marketing. O São Paulo, com sua escola de revelar talentos e sua massa crítica de torcedores, tem matéria-prima para ser case global. Mas case global também aprende com erros de terceiros, evitando repetir rotas que já provaram ser becos sem saída. A inteligência está em copiar o que deu certo e blindar o que nos torna únicos. Crespo, figura central nesse tabuleiro, não esconde a ambição esportiva. Sua prancheta pede continuidade, elenco com peças complementares, janela com caráter e não com fumaça, e um calendário físico controlado. Para que isso aconteça, a engrenagem fora de campo precisa girar sem solavancos. Uma SAF bem amarrada pode ser o óleo desse motor, diminuindo o atrito e aumentando a eficiência. Futebol moderno é integração. No Morumbi, o clima é de expectativa atenta. Quem trabalha no dia a dia sabe que qualquer sinal trocado contamina o vestiário, e por isso a comunicação interna tem sido cuidadosa. A ideia é proteger o trabalho de campo enquanto os executivos afinam o tom das conversas. É um equilíbrio difícil, mas necessário, porque a bola não espera a ata da reunião. A base, joia da coroa tricolor, é ponto-chave em qualquer desenho societário. O que se fala é em contratos de proteção, metas de reinvestimento e mecanismos para que a transição seja multiplicadora, não apenas arrecadatória. É a escola de Cotia como motor de sustentabilidade e competitividade, não como cofre aberto. Se a SAF vier, que ela seja catalisadora de carreira, não leiloeira de talento. Os patrocínios e o ecossistema comercial também entram na equação. Um São Paulo mais previsível e com governança de elite tende a atrair marcas globais, projetos de mídia ousados e parcerias tecnológicas. A camisa pesa, a audiência responde, e o ciclo se retroalimenta. Para um torcedor que quer ver o clube de volta às cabeças, esse capítulo é fundamental. Em meio a tudo isso, a palavra que mais se repete é salvaguarda. Salvaguarda do estádio, da marca, da base, das decisões estratégicas.
salvaguarda do espírito tricolor que nos define. Porque no fim, a SAF é meio, não fim, é ferramenta, não bandeira. O fim é ver o São Paulo competitivo, protagonista e saudável. O rumor afirma que as conversas já teriam ultrapassado a fase de flerte e entrado no estágio de troca de minutas. Outros dizem que é cedo, que o clube apenas mapeia o terreno. Seja como for, o torcedor quer clareza sobre marcos, prazos e critérios. Ninguém quer acordar com o negócio pronto sem ter tido a chance de compreender as linhas finas. Também, a dimensão simbólica. O São Paulo sempre foi visto como uma instituição capaz de liderar tendências no futebol brasileiro, e tomar a dianteira na construção da maior SAF do país teria impacto para além da nossa bolha. Seria um recado sobre profissionalismo, visão de futuro e coragem. Seria, se bem feito, um novo capítulo do nosso pioneirismo. Crespo, ciente da tempestade de informações, mantém a serenidade de quem já viveu vestiários com pressão em vários idiomas. Pede foco, diálogo e verdade. O elenco responde com treino forte, com disputas internas sadias e com briga por posição. Se a SAF vier, que encontre um time em ascensão para acelerar, não para socorrer. Do ponto de vista jurídico, a arquitetura desse tipo de operação é complexa e exige paciência. Conselho, assembleia, auditorias independentes, pareceres técnicos e comunicação institucional equilibrada formam a estrada. O torcedor quer acompanhar cada quilômetro, e é justo que acompanhe. Um projeto que pretende durar décadas não pode nascer às pressas. A imprensa especializada divide opiniões, como costuma acontecer em grandes temas. Uns veem a SAF como oxigênio indispensável, outros alertam para o risco de se perder autonomia e identidade. No meio desse cabo de guerra, o São Paulo precisa erguer seu próprio critério, olhando para dados e para sua cultura. Nem oba-oba, nem catastrofismo. O calendário esportivo adiciona urgência. Janelas de transferência têm tempo, competições cobram consistência e o elenco sente quando a energia fora do campo oscila. É por isso que a diretoria, ao que tudo indica, quer costurar o debate sem atropelar o futebol, colocando marcos de decisão que respeitem a temporada. É um jogo de xadrez com relógio. O rumor também fala de um conselho consultivo com nomes de credibilidade, gente do futebol e do mercado, para auxiliar na transição. A ideia seria aportar conhecimento sem travar a máquina, algo como um cinto de segurança para a curva. O São Paulo, que sempre valorizou a inteligência institucional, pode se beneficiar dessa camada extra de prudência. Prudência, aliás, é palavra de ordem. A torcida, nesse meio tempo, faz o que sabe, canta, apoia, cobra e sonha. Sonha com noites grandes, com finais, com a volta do protagonismo internacional. Sonha com São Paulo que respeite seu passado não com retratos na parede, mas com decisões à altura. Se a SAF for o caminho, que nos leve adiante. No varejo do dia a dia, o clube não pode parar. Renovação de contrato, fisiologia, análise de desempenho, captação de talentos, marketing com pés no chão. O projeto grande só vence se o detalhe miúdo não derrapar. E quando os detalhes funcionam, a bola, curiosamente, costuma obedecer. É bonito, como torcedor, imaginar o Morumbi vibrando com um time que espelha um clube modernizado. Ver a arquibancada abraçar uma nova fase sem medo, porque foi respeitada no processo. Ver Crespo com peças calibradas, um elenco com profundidade e um plano que não muda a cada tropeço. Ver o São Paulo voltar a ser medo para quem nos enfrenta. No fim do dia, a tal confirmação de Casares pode ser lida como um convite ao debate adulto. Não um anúncio, mas um sinal de que o clube entende a urgência do seu tempo. A SAF pode ser a estrada, mas o destino continua sendo o mesmo, um São Paulo forte, competitivo e fiel à sua grandeza. E isso, para nós, é o que mais importa. Enquanto os bastidores se movem, a bola rola e Crespo segue seu trabalho. É assim que tem que ser. O futuro está sendo desenhado a lápis firme, e quando a caneta descer, que seja para assinar um capítulo que orgulhe quem carrega o tricolor no peito. Porque, com SAF ou sem SAF, o São Paulo é maior do que qualquer modelo. E se a maior SAF do Brasil nascer no Morumbi, que nasça do jeito São Paulo de ser, com ambição, com seriedade e com respeito à nossa história. Que o clube se modernize sem perder o que tem de mais valioso, que é a alma tricolor. Que o rumor vire projeto, que o projeto vire performance, que a performance vire taça. E que, no caminho, a gente siga cantando alto. Até lá, seguimos atentos, apaixonados e exigentes, como sempre fomos. Queremos transparência, queremos competência e queremos coragem. Queremos um São Paulo à altura do São Paulo. Se a confirmação for de rumo, que
que seja o rumo certo. Se for de negócio, que seja o melhor negócio da nossa vida.